E aí galera, mais uma vez aqui com Sociologia, né? Vamos tentar entender então algumas questões brasileiras, que é o que ela se propõe. Claro que a Sociologia brasileira, ela não é somente nesse âmbito de compreender, mas também de transformar, de tentar entender por que somos um país tão gigante, tão grande, somos hoje a oitava maior economia do mundo e ainda passamos por problemas de países muito pobres, muito paupérrimos, como também as nossas questões sociais, né? Questão da relação do Estado com o indivíduo, esse Estado que muitas vezes é utilizado por grupo de pessoas para praticar patrimonialismo, para praticar nepotismo. E então a gente é para tentar entender o que nos impede de ser essa promessa tanto difundida de sermos um país do futuro. Bom, vou passar aqui alguns teóricos, mas esses já vemos, né? O Gilberto Freire, onde foi importante tentar compreender de maneira mais profunda as raízes do Brasil nesse sentido da relação da Casa Grande com a senzala, a relação dos homens brancos com os homens negros, essa mistura e essa miscigenação que se gerou a partir dessas relações, né, que aí deu-se uma ideia muito otimista de Brasil como aquele local onde as diferenças étnicas não existiam, onde se complementariam e se faria um povo, digamos assim, diferente do restante do mundo e que essa miscigenação ela é fundamento, é a essência do nosso povo. E qual é o problema que a gente entende muitas vezes ao analisar a sociedade? Que nós somos povos com inúmeras tradições, com inúmeros valores, mas muitas vezes a gente só pega a parte branca, a parte europeia, para poder explicar o Brasil. E aí a gente acaba não compreendendo. A gente tem que compreender a nossa sociedade tal qual ela é, independente dos modelos importados de outros países. A gente viu o Sérgio Buarque de Holanda, que retoma ali com Max Weber, onde vai fazer uma análise do brasileiro como aquele homem cordial, aquele homem onde aquilo que motiva suas ações dentro de uma sociedade é muito mais ligado à afeição, à intimidade, à emoção, do que aquilo que os países ditos de primeiro mundo se desenvolveram mais, que é numa ação social do tipo racional, que ele ser capaz de se abstrair, de abstrair sua individualidade e seguir as leis, aquele indivíduo que conseguisse se abstrair das suas relações afetivas entre familiares e entre amigos e naquela relação com os negócios conseguisse fazer amigos, negócios à parte, né? Então Sérgio Buarque de Holanda vai ter uma interpretação de que o Brasil está, digamos assim, atrás, na esteira da modernização que o mundo todo passa, através de uma análise weberiana, que é o quê? O mundo moderno ele tende a se racionalizar, como para melhor aplicar o seu sistema de uma república, né, de uma lei geral válida para todos em territórios extensos, como também no âmbito das relações econômicas. Vimos também um cara que tem uma formação já mais marxista, o Caio Prado Júnior, onde ele vai fazer uma análise do campo econômico, né, onde ele vai perceber que grande parte dos nossos atrasos eles estão ligados a como nós nos encaixamos no modelo produtivo internacional, né? Que não é que nós não sejamos capitalistas ou pouco capitalistas, como Sérgio Buarque de Holanda apontava, mas que dentro das relações do capitalismo mundial nós estamos na condição ainda de colônia. Aquele país que não se industrializou, lembra aqui, né, essa década de 30 para 40, um país não se industrializou e tem toda a estrutura macroeconômica voltada ao quê? À exportação de commodities para o exterior. Isso faz com que o nosso trabalho seja um trabalho sem valor agregado, isso faz com que nós estejamos sempre atrás das inovações técnicas e tecnológicas que possam permitir
uma outra configuração dentro do capitalismo global, porque nós somos necessários para o mundo, somos, digamos, um dos celeiros do mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa condição de sermos um celeiro do mundo nos coloca em uma posição desigual e de explorados em relação com as grandes potências mundiais, que essas sim são bastante tecnológicas, bastante industrializadas, e por isso elas administram, digamos assim, a produção no mundo todo, né? Onde outros países só podem oferecer mais mão de obra barata, né? E recursos padronizados, commodities. Cabe então a gente reformular a nossa estrutura econômica para nos realocarmos em uma posição de países, digamos assim, de primeiro mundo, né? De um capitalismo mais desenvolvido. Bom, vamos adiante agora com a galera da década de 40 para 50, né? Florestan já é os 50, mas esse período de 40 para 50 ele é marcado primeiro pela Segunda Guerra Mundial, né? O término dela posterior, e uma tendência de rever os valores nacionais. Nós sempre fomos uma nação que esteve olhando as produções culturais e os avanços do mundo, do primeiro mundo, do mundo civilizado, né? Porque a gente, quando fala do mundo civilizado, parece que nós somos incivilizados. E tentando copiar esses modelos, os modelos artísticos, as leis e tudo isso. Só que você veja que esse modelo ele deu tanto certo que deu errado, né? Ele deu tão certo que ocasionou duas grandes guerras que dizimaram milhares de pessoas de diversos países de lá. Então, veja bem, será que não era o momento da gente parar um pouco e pensar que talvez nós tenhamos soluções melhores que a deles? Será que não cabe a gente também dar um modelo para aqueles outros países, já como ficamos conhecidos com Gilberto Freire como um país que conseguiu apaziguar as diferenças étnicas, que conseguiram uma democracia racial aqui no Brasil? Será que esse não deveria ser o modelo a ser seguido, a ser proposto? O mundo todo pensou isso, né? Então a ONU ela financiou uma pesquisa, né, abrangente, uma pesquisa empírica, para tentar entender melhor o Brasil e, consequentemente, pegar, digamos assim, aqueles segredos, aquilo que ele tem a oferecer para o restante do mundo, para que não, sempre naquela busca, para que não houvesse mais conflitos e guerras mundiais novamente. E aí, quem chefiou esse grupo de pesquisa foi o Florestan Fernandes, onde ele vai, então, tentar entender como é que se deu isso. Ele visitou diversas pessoas, né, fez diversos questionários e chegou a uma conclusão contrária de Gilberto Freire, que na realidade nós não tivemos essa mistura tão igual assim, essa democracia tão vendida ao mundo todo, e que na realidade nós temos contrastes absurdos entre o nosso país. Contrastes de ordem econômica absurdos, com que faz com que brancos e negros tenham uma vida diferente. Estão em locais diferentes, têm oportunidades diferentes, e que o que ele vê ali, nós conseguimos ver até hoje, mas o que ele vê ali é que a herança de um passado colonial, de um país que foi o último a libertar os seus escravos e que depois de libertos os deixou ao Deus dará, que preferiu importar imigrantes que formar essas pessoas, o que fizeram com que essas pessoas fossem para as periferias, né? Então, um país que teve essas atitudes, essas atitudes ainda reverberam na nossa história, na nossa vida social, na nossa vida cotidiana. Ele só quis fazer de uma maneira mais científica aqui. Então, o que é que ele percebe? Ele percebe, primeira questão, se a gente vai pensar em democracia racial,
a gente está dentro de um sistema democrático representativo. Quantos representantes negros a gente tem? Como fica então a questão das pautas negras, da cultura negra? Será que essa cultura negra que durante muito tempo foi perseguida, esse povo negro que durante muito tempo houveram toda uma produção cultural que o diminuísse no campo da estética, no campo do humor. Então, será que apesar disso ele se integraria com o branco com a industrialização, né, que a gente teve um período de industrialização aí na década de 50? Será que ele conseguiu então adentrar nesse mundo, nessas oportunidades, tal qual o branco? E aí ele vai perceber que na realidade o Brasil ele tem uma marca muito distinta, uma segregação muito grande, tal qual que se parece que existem dois países num país só. E esses dois países são constituídos por classes sociais distintas que, por não coincidência, são caracterizados em sua maioria por etnias, por cores distintas. O Florestan Fernandes ele vai ter uma visão onde vai abarcar classe social e onde vai abarcar grupos étnicos. E ele vai perceber que o quê? Com a industrialização do Brasil, houve-se uma melhoria de vida de muitos homens comuns brasileiros. Aquela promessa do capitalismo, daquele homem que através do trabalho é capaz de melhorar a sua vida, realmente aconteceu em inúmeros lares, né? Com direito trabalhista para quem era formal, com avanços de carreira. Só que o que os estudos dele mostraram é que essa transformação ela não aconteceu mesmo para os negros. Enquanto os brancos, quando eu falo branco, eu estou falando em grandezas estatísticas. Não estou dizendo que todo branco é assim. Ele está falando, quando eu falo em grandezas estatísticas, eu digo em relação ao negro. Tá? Grandeza estatística em relação ao negro. Enquanto os brancos conseguiram adentrar mais, ter uma facilidade maior, terem maiores oportunidades de crescerem economicamente, de se situarem num padrão de vida um pouco melhor do que era antes, a parcela negra ainda ficou presa. Por quê? A parcela negra não conseguiu adentrar tanto esses campos. Ainda ficaram com as mãos de obras mais baratas, os empregos de menor capacitação, com as oportunidades sociais no campo da atividade profissional piores. E é por isso que ele percebe que se esse mundo branco, esse mundo aqui que nós estamos convivendo, eu e vocês, né? A gente está aqui discutindo questões de mais esforço, de mais disciplina, porque a partir disso poderemos ter uma vida econômica melhor. Para os negros, essa questão não há. Apesar do esforço, apesar da disciplina, eu não vou ter dinheiro para me formar. Apesar disso, eu ainda tenho um preconceito muito grande, onde vê o negro como aquele que não é capaz. Claro que quando eu falo em preconceito, são questões mais fortes e inconscientes, onde a gente percebe que historicamente a gente tem uma dívida enquanto sociedade. Quando eu falo dívida, uma dívida histórica, eu não falo assim, os brancos devem aos negros. O Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ela tem uma dívida enorme com esses grupos étnicos, da qual forneceram sua mão de obra escrava para fazer o que o Brasil é hoje. Claro que os brancos estão nessa enquanto pobres, tudo, mas a gente tem que ver algumas diferenças muito grandes. Algumas estatísticas eu deveria ter colocado aqui, acabei não colocando, mas facilmente você encontra na internet. Vocês podem procurar, por exemplo, a diferença entre a renda per capita entre brancos e negros. Eu tenho uma diferença, pelo menos na última vez onde eu olhei esses dados, que é quase uma permanência da época do Florestan, que havia uma tendência do negro ganhar metade do que o branco ganha. A metade. Né? Isso é uma quantidade, assim, considerável. Como também quando você vai ver algumas estatísticas de
quantidade de desempregados, a gente vai ver que a quantidade de desempregados digamos assim, é o dobro do negro, é o dobro em relação da do branco. Então, a gente vê esses dados e vê essas desigualdades. Quando a gente for ver também o sistema prisional, você vai ver que a raça negra é quem mais compõe ele. E aí a gente tem esses dados objetivos. A questão é que nós temos que refletir e pensar, por que eles são assim? É por causa de uma essência do negro, como os conservadores falavam, os antigos, assim, a preguiça do negro, ou são questões históricas, sociais e econômicas que só se reproduzem ao passar dos tempos, né? Então o Florestan, ele traz esse impacto, esse choque, essa revelação para o que é a sociedade brasileira, que não é essa sociedade pacificada, que não é essa sociedade harmoniosa. É uma sociedade onde há muita exploração, onde há muita desigualdade e onde os negros ainda estão lutando para serem considerados pessoas dignas, como eu e você. Estão lutando no âmbito da estética, do humor, estão lutando no âmbito da política, dos direitos civis. Então, não tem como a gente querer uma fórmula para o avanço social se antes a gente não conseguir abarcar nossos próprios cidadãos dentro da nossa nação. A gente não pode esquecer uma parcela deles. Não podemos nunca pensar em uma sociedade de primeiro mundo se a gente simplesmente quer colocar essas questões para debaixo do pano. Bom, então é interessante a gente ver, enquanto o mundo dos brancos ele vê que se alterou-se, o mundo dos negros eu ainda tenho um problema, ainda fiquei à margem. Eu não estou numa relação ainda de competição moderna, mas sim ainda racional, como queria Marx ver, mas ainda dentro de relações tradicionais, de preconceitos que o negro ainda sofre por causa disso. Bom, então é necessário a gente pensar numa segunda abolição, né, porque essa abolição ela foi meia de fachada, né, porque aí eu tiro a necessidade do escravo de sustentar o escravo, né, mas ao mesmo tempo eu ainda coloco ele para trabalhar nos serviços piores e da maneira mais explorada possível. Bom, e aqui cabe a gente repensar essas questões, tá? Outro carinha aqui, esse cara muito importante, visto que ele foi um ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, um dos caras que colocaram um plano real adiante, aí, que fizeram transformações grandes, ao mesmo tempo que era um intelectual, né, um dos fundadores do partido do PSDB. Claro que a gente, quando vai pensar no PSDB histórico, o PSDB não era esse partido puramente neoliberal que hoje nós temos, mas um partido voltado para questões mais social-democratas. E Fernando Henrique Cardoso, digamos assim, foi que deu um rumo diferente para muita gente, né? Um rumo diferente para a nação, onde ele tomou diversas, digamos assim, teve que utilizar de um realismo político e aí ceder ao neoliberalismo de maneira muito forte. Bom, a grande questão dele é o quê? Nós somos países, a grande questão, como podemos nos desenvolver? Nós somos países subalternos nesse sentido, né? Tivemos uma história colonial, ainda estamos historicamente, digamos assim, atrás desses países que se industrializaram antes e que acumularam uma quantidade de capital gigantesca. Então, nós não temos capital para nos industrializar. Simplesmente essa é a questão, né? Mais real. Então, cabe ao Brasil tentar buscar melhores oportunidades, no sentido que o quê? Dar oportunidades para que o capital estrangeiro pudesse desenvolver a indústria no nosso país. Lembra uma estratégia um pouco parecida com a da China, que aceitou capitais estrangeiros e estabeleceu-se ali uma indústria e aí, digamos assim, se tornou uma potência do capital, né? O Brasil então teria, segundo Fernando Henrique Cardoso, para sair disso, nós precisaríamos ter ajuda, claro, principalmente dos Estados Unidos, né, onde a gente tem uma relação muito antiga,
uma ajuda desses países para poder nos industrializar, para poder sair dessa condição de colônia. Bom, por último, era interessante a gente conhecer esse carinha aqui, o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro ele tem um livro chamado Povo Brasileiro, e se vocês quiserem, eu indico bastante uma série documental aí no YouTube, chamada O Povo Brasileiro, que é narrada por ele próprio. Ele é um cara absurdo, um antropólogo, um político, um intelectual militante, né, das causas, da causa do Brasil, né, de fazermos o Brasil um país, digamos assim, mais grandioso, mais justo. Bom, então ele vai entender de uma maneira mais etnológica, ou seja, mais antropológica, o Brasil, o povo brasileiro, o seu surgimento. Né? Ele fala aqui uma frase muito interessante, ó. Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. Entende que, principalmente quando a gente fala em dívida histórica, né, a gente não são povos distintos uns sobre os outros, mas enquanto brasileiros. Né? Enquanto brasileiros, nós somos fruto de todo esse massacre, esses genocídios, essa escravidão que ocorreu no Brasil. Né? Nós somos frutos disso, ao mesmo tempo que nós fizemos. Há uma relação sempre dialética. Né? Bom, o Brasil ele nasceu primordialmente, não foi de uma liberalização entre as três raças, como Gilberto Freire ele tanto preconizava, havia uma certa liberalidade sexual, né? E aí favoreceu melhor essa harmonia, mas ele percebe justamente como com a colonização do Brasil pelos europeus, esse processo ele passou por inúmeros massacres, inúmeros morticídios, né, que nós somos frutos não de uma coisa idílica que a história oficial quer passar, mas de diversas guerras. Né? Primeiro, dentro de um choque cultural muito forte, né, quando os brancos vieram aqui e encontraram os índios, a gente também, né? Os índios eles não tinham essa noção dessa vida pautada pelo lucro. Né? Para o índio era... Quando eu falo do índio, pessoal, é sempre complicado falar de índio, porque existiram diversas comunidades com diversos valores, nem todos são iguais. Então, quando eu falo do índio, falo aqui de maneira muito generalista. Tá? Mas a própria relação daqueles indígenas não era uma relação de que eu tenho que acumular cada vez mais riquezas, construir novos empreendimentos e aí multiplicar cada vez mais os meus ganhos, mas era muito mais uma relação de que a natureza ela já pode ofertar tudo que as minhas necessidades que eu venho a ter, né? Então cabe a mim ter uma relação muito mais tranquila de buscar minhas necessidades, mas após o tempo vago eu vou cultivar de outra maneira, tomando banho de rio, né? Ou então descansando através de rituais, de danças, né? E aí vem o homem branco, ele já tem essa visão de o quê? Da exploração do trabalho para trazer lucro, explorar a si mesmo para poder gerar lucro, para poder gerar coisas mais grandiosas, mais riquezas. Então, a primeira coisa que ocorre é esse choque muito forte, né, entre duas tradições. É tanto que até... Tem uma formiga aqui. É tanto que essa tradição, né, ainda de pensar o índio como indolente, ela é tão presente nos nossos dias ainda, que foi um tempo desses falado pelo nosso então vice-presidente, o Mourão, né? Que ele fala assim, o Brasil ele também é dentro dessa mistura, né? A indolência do índio e a esperteza do negro.
aí a gente vê que essas ideias ainda estão na nossa tradição e no nosso senso comum. Bom, vamos aqui. Outra coisa que a gente, com a vinda do homem branco, foram guerras em proporções nunca vistas entre esses povos. Claro, a gente não pode ter uma visão ingênua de achar que esses diferentes povos eles viviam de maneira harmoniosa, né, idílica, o bom selvagem. Não, eles tinham diversos conflitos, guerras entre eles, rivalidades de todos os tipos. Só que os portugueses eles souberam articular essas divergências para com que, digamos, se antes eu tinha alguns grupos lutando contra outros, os portugueses davam força para um, para acabar com outros, depois dava força com outros. Então houve guerras, como também eu tenho a questão da arma, então da pólvora. Então eu tive guerras muito mais, digamos assim, mais violentas, mais massacrantes, maiores. Teve também uma questão de epidemias, né? Essa questão que a gente está vendo, uma epidemia ocorreu principalmente por não termos defesas imunológicas. Eu falo os índios, né, pessoal? Não ter defesas imunológicas capazes de suportar diversas doenças que veio da Europa. Né? Diversas doenças os índios não conheciam, o seu organismo não conhecia. Então ocorriam morticínios enormes, onde aldeias inteiras eram praticamente dizimadas. Né? Percebe-se aí, ó. Depois das epidemias, são só estimativas aí. A estimativa que depois do massacre das epidemias, das guerras, das epidemias, nós tínhamos somente 1 milhão de índios, quando antes disso nós tínhamos em torno de 5 milhões. Olha a diminuição drástica da população dos índios. Né? Bom, apesar disso, ele vai ver como essa mistura não foi nada pacífica, foi bastante conflituosa, e o resultado disso também é que, através dessas diferentes misturas, que não foram só, quando a gente fala homem branco, não são só portugueses, mas franceses, holandeses, alemães, italianos, e isso fez com que surgissem diversas comunidades, porque houveram diversas misturas, como também quando a gente vai falar nos africanos, também não era só né? Angolanos, Costa do Marfim, todos angolanos, Costa do Marfim não, Angola, né? Moçambique. Então, e quando eu falo em país, dentro desses países há também diversos outros grupos. Então, essas misturas dentro de uma extensão gigante fizeram com que o Brasil ele tivesse realidades bem diferentes, fosse diverso e heterogêneo. Então ele fala que é bastante complicado falar em Brasil. Se a gente quer entender o Brasil, a gente tem que entender o Brasil como um neo-império romano, né? Uma extensão gigante, formada por povos distintos, com comportamentos distintos, com histórias distintas, mas que tem algo que o une, algo que é comum. Né? Uma mistura de povos. Bom, então ele vai falar dos diversos, né? O Brasil é multiétnico, eu tenho tanto esse Brasil mais crioulo, mais caboclo, sertanejo, que vai diferenciar muito dado aos ciclos econômicos, né? E aí os ciclos econômicos vai ver como é que vai dar a relação com o negro. Tem muito a ver também com aqueles locais onde receberam massa de imigrantes europeus, como italianos e alemães. Então, tudo isso vai trazer características bastante diferentes do Brasil. Né? Ele também era um cara que buscava o desenvolvimento da nação e propunha para tentar dirimir essas desigualdades de oportunidades a democratização da educação. A gente não pode falar essa palavra de democratização de boca para fora. Eu queria perguntar a vocês. Nós sabemos que a nossa educação ela é desigual. Né? A gente tem a educação pública, a gente conhece todas as suas limitações, e a gente tem a educação privada que a gente também conhece sua realidade. A gente vê que há uma diferença muito grande, talvez pequena, algumas maiores, entre essas duas instituições.
o que isso, de alguma maneira, reproduz essas desigualdades. Ou seja, uma educação pública que seja simplesmente voltada para os pobres, aqui tudo que é voltada só para o pobre, não presta. Tá? Então, uma educação que é simplesmente voltada para o pobre é vista como se fosse uma educação menor. Né? Então, acaba que... Será que a nossa educação ela está democratizada? A gente sabe que ela está universalizada, no sentido de que o quê? Tem vaga para todo mundo. Mas a gente sabe que a educação ela não é só ter escola e professor dentro dela. Ela tem a ver com questões também do nosso próprio Brasil, de pessoas que não têm o que comer, de pessoas que não têm a capacidade de ter livros, das pessoas que têm uma condição familiar tão paupérrima, onde as próprias crianças tenham que tirar o sustento da família. Então, quando a gente fala em democratização da educação, a gente fala não somente no âmbito de construir escola para as pessoas estudar, mas que tipo de educação é essa? Quais as outras necessidades que devem ser atendidas para possibilitar essa educação? Porque de nada adianta eu jogar lá conteúdos muito difíceis, com professores mega capacitados, se essa população que escuta ainda é tão carente que ela vê assim, ela diz assim, qual é o sentido de tudo isso? De eu estudar democracia, de eu estudar sobre o Estado, de eu estudar trigonometria, se eu não vou ganhar nada com isso, né? Se eu se eu estou passando fome, se a minha questão é muito mais emergencial. É por isso que a gente há dados que cabe não sei muito se certeiros, né? Aqui minha memória me falha um pouco, mas que quase 1/3 da população de adolescentes do Brasil, eles abandonam o ensino médio. O que vai acontecer com esses adolescentes? Qual vai ser o futuro desses adolescentes? E quais serão as consequências para a gente? Devemos refletir um pouco acerca disso nesse momento para agir no futuro. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E por hoje é só, minha última aula. Agora eu vou descansar um pouco, façam todas as atividades, tá? E nos vemos no fórum. Valeu!